Esses 4 domingos que antecedem, penso eu, a nossa penúltima estação aqui, Deus tem algumas coisas especiais para nós. E a primeira começa essa noite. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 7. Nós temos muitas dificuldades de compreender as estações de Deus. Muitas dificuldades. Nós gostamos muito das estações primavera, verão. Não gostamos muito do inverno e do outono. Óbvio que eu me refiro ao tempo do frio e ao tempo em que as folhas caem e a árvore fica aparentemente feia. E no inverno é o tempo em que as coisas ficam mais escondidas, mais reclusas. As estações da nossa vida, na fé, se assemelham também nesse tempo. Mas Deus trabalha em todas as estações. Em todas as estações. Eu queria que você tivesse com seus ouvidos, me permita dizer, espirituais, atentos para aquilo que Deus está falando. Inteligente, sábio, são aquelas pessoas que se apegam e abrem-se, estão liberadas para ouvir aquilo que Deus tem. Deus trabalha conosco de uma maneira que só no amadurecimento nós percebemos. Às vezes nós não entendemos o sofrimento. Quem é que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Mas Deus também nos faz crescer no sofrimento. Deus nos amadurece nesse sentido. E é muito interessante, porque eu estava falando com Deus agora à tarde e pensando nisto, né, sendo ministrado pelo Espírito Santo. Deus não dispensa ninguém, irmão. Não existe vontade de Deus de jogar ninguém para fora. Não existe vontade de Deus de colocar ninguém para fora do reino. Da parte dele, não. São os homens, as pessoas, nós, em que tomamos caminhos, decisões, deliberações na vida, em que nos afastamos de Deus. E óbvio que Deus nunca vai nos obrigar a tomar o caminho que é o certo, porque Deus não é encantador, não é mágico. Mas se fosse assim, irmãos, não seria uma conversão genuína, não seria algo do coração. Pastor, ora pelo meu filho, pelo meu marido, minha esposa. Sim, nós oramos. Mas esperar que Deus vai tocar na vida com uma varinha de condão, conto de fada, Hollywood, toque ali e a pessoa, a partir de hoje está convertida. Não, porque isso não seria um ato de dentro para fora. Mas também não significa que Deus não possa gerar circunstâncias, oportunidades, para que esta pessoa tenha mais uma chance, para que ela se arrependa. Então por isso que nós oramos. Agora, Deus nunca desiste. Deus não desiste. Deus deseja sempre nos trazer oportunidades. E Deus sempre quer trabalhar. E eu queria compartilhar com você algo muito forte que Deus tem falado ao meu coração, que já quase derrubou alguns instantes da vida. A gente às vezes acha que chegou o fim para algumas coisas. Ou a gente acha que alguns ciclos, para algumas etapas, de fato nós determinamos o fim. E quando Deus está dizendo, não, pode ser o fim de uma etapa, mas não o fim do meu projeto para a tua vida. Às vezes nós entendemos errado, compreendemos errado. Esta igreja está vivendo um momento que a visão, graças a Deus, ela foi perceptiva. Estava conversando com o Fernando outro dia, ela disse assim, Kleber, se não acontecesse todo esse mover, talvez a gente ainda estivesse buscando, procurando, e foi numa circunstância que nos surpreendeu, que a gente se moveu acima do momento, que a gente se contorceu. Se a gente não tivesse sofrido algum tipo de pressão, talvez o terreno que hoje a igreja comprou,
não tivesse chego em nossa mão. Por quê? Porque a gente não teria feito contato com algumas pessoas, a gente não teria se relacionado com algumas imobiliárias, enfim, não teríamos feito a busca. Esta oportunidade que aconteceu teria chegado ao nosso conhecimento? Não. Outra pessoa teria comprado, talvez até uma outra igreja. Então, quando a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, tudo coopera. Deus tem um propósito. Agora, na vida, nesta casa, na sua vida, independente de quantos anos a senhora tem, quantos anos o senhor tem, seja mais novo ou mais maduro, eu queria que você entendesse isso, porque senão se torna uma coisa mentirosa. A Bíblia diz que Deus tem um projeto com cada um de vocês. Que pena, irmão. Deus tem um projeto com cada um de nós. O projeto que Deus tem comigo não é o projeto que Ele teve com o missionário Manuel de Melo. Queria você, Kleber? Em alguns aspectos, sim. O projeto que Deus teve com o reverendo Billy Graham não foi o mesmo projeto que ele teve com o missionário Oriel de Jesus, da Casa da Bênção. A gente às vezes quer comparar e se chatear. Por que com alguns é X e com a gente é Y? Essa fase é a fase de menino. A fase de adulto é a fase que a gente começa a compreender que a gente faz a nossa parte na medida que nós nos esforçamos, na medida que nós caminhamos, na medida que nós buscamos, o Senhor vai acrescentando, o Senhor vai dando. Como alguém que quer ser um atleta olímpico, mas ele não faz a sua parte. Como é que ele pode ser? Então Deus tem um projeto para cada um. O da Fernanda é dela, não é o da Priscila. O do Alex é dele, do Alex. O projeto que Deus tem para a vida do Aguinaldo não é o mesmo projeto que tem para a vida do pastor Luiz. Não é. Isso não quer dizer que Deus tem um ponto final com algumas coisas com o Aguinaldo, com o pastor Luiz, com o Isaías. Não, não é isso. Eu estou dizendo que Deus, Ele tem um projeto com cada um de nós. Tem áreas que eu não vou conseguir ministrar, mas a Fernanda vai. Tem áreas em que eu não vou conseguir atingir, mas era e é para Maria Vitória atingir. Se ela vai atingir ou não, aí é com ela e Deus. Tem áreas que deve de ser para Silvânia atingir. Eu não vou ter acesso, porque é projeto de Deus com ela. Mas ela faz parte do corpo? Faz parte. E como parte do corpo, membro do corpo, ela forma o corpo. É o projeto de Deus. O projeto que Deus tem com a Lavínia é diferente daquilo que Deus tem com a menina aqui, filha, que me esqueci o nome agora. Anaí. Fica faltando o culto, depois eu não lembro. Anaí. É diferente. Por que a Anaí foi para a NASA? Eu não sei, porque Deus estudou, porque Deus tinha um projeto, porque foi evangelizar um astronauta lá, sei lá qual que é. E por que com a Lavínia foi dirigir orquestra sinfônica na Alemanha? Não sei, é um projeto de Deus. Mas por que fulana nunca saiu de São José dos Campos? Porque ela teve as suas decisões, porque ela teve resoluções na sua vida, teve oportunidades que ela teve na vida, ela não quis, e mesmo assim, Deus lhe colocou situações na vida, e ela aproveitou ou não aproveitou, mas Deus que não perde nada, Ele usa da situação, e acaba Deus fazendo, porque Deus nunca perde uma batalha.
Deus nunca perde uma guerra. Eu queria que você entendesse esta noite, irmão. Deus tem um projeto com cada um de vocês. Este moço chegou aqui na igreja, o Fabinho, está muito forte, vocês percebem que o Fabinho está um bíceps trincado. Não tocava. Nós orávamos há quanto tempo por um tecladista? Quanto tempo? Foi na crise, na necessidade, em não ter, em que ele, Fabinho, viu. Não fui eu que falei para ele: Fabinho, vai aprender a tocar teclado. Não sei, nunca perguntei para ele por que ele fez, mas o fato é que Deus usou a vida dele. Mas Deus não terminou com o Fabinho. Não é só com ele. Não é porque eu não serei usado na música que Deus não tem projeto. Deus tem projeto com cada um de nós. Tem gente que não quer pregar nas favelas. E não vai pregar porque mil infinitas situações. Tem gente que não terá acesso aos palácios. Você está me entendendo o que eu estou falando ou não? Está entendendo? Está captando? Tem gente que não vai ter acesso, que não tem acesso a pregar para ricos. Para ricos. Pela vida, por oportunidades. E outros, apesar de não serem ricos, e etc., vão ter acesso e vão pregar para essas pessoas. E vão ganhar essas pessoas para Jesus. Tem pessoas que vão frequentar ambientes no meio de atletas, aonde eu não vou ter acesso, e vão pregar para atletas. E quando a gente menos esperar, alguns deles estarão sentados e convertidos nos nossos templos, dando glória ao Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas que trabalham em canais de televisão, alguns de nós nem sabem. Não temos acesso hoje a alguns doutores, médicos, mas os nossos filhos, você, de alguma maneira, Deus já projetou para que você, dando lugar, você com o seu testemunho, sendo obediente, deixando Deus trabalhar, você vai pregar e Deus vai te usar. Mas que Deus tem um projeto com cada um de nós, Deus tem. Não significa que porque eu não serei um delegado de polícia, um deputado federal, um médico, um dentista, um engenheiro, que eu sou inferior a estes homens. Porque eu não sou um cameraman, porque eu não sou um tecladista, porque eu não sou... Não. É na medida em que nós nos colocamos à disposição, na medida também que nós nos esforçamos. O Senhor disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo que eu serei contigo. Quem não se esforça, Deus não pode usar. Esse texto é um texto que literalmente Deus falou comigo, muito legal, muito forte, nesse final de semana que me alegrei. 1 Samuel 7, 1 a 15. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes, e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa.
Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram restituídas, desde Ecrom até Gate, até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. 15 e último. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. Diga amém. Olhando para essa história, parece uma história com um fechamento bonito. Sim ou não? Sim ou não? Fechamento bonito. Uma história em que um homem ora, um povo que vivia sendo oprimido foi vitorioso, mas ela não começa aqui. Eu preciso dizer a você que essa história começa muitos anos antes. Uma das coisas que a gente precisa entender para caminhar nesse texto é que todos nós carregamos dentro de nós um propósito de Deus desenhado dentro de nós. Todos nós. Não é à toa que a gente passa por lutas na infância, na juventude. Aqui tem gente que o maligno já tentou destruir na infância. Sim ou não? Na infância. Já tentou detonar, não porque ele é onisciente, mas que ele pudesse nos matar, acabar com a gente, teria feito. E sabe, irmãos, o propósito das trevas é matar, roubar e destruir. Mas sabe por que alguns de nós aqui passamos por tantas tragédias, estamos em pé? Mais do que a graça, ou tão importante quanto a graça, você traz dentro de você um propósito de Deus que está aí dentro, cravado dentro da tua alma, dentro da tua vida. Nós precisamos compreender os processos que Deus traz para nós, que nós passamos e por que passamos. A gente não gosta, mas depois de um tempo na vida, nós precisamos perceber, compreender por que alguns processos nós passamos e por que passamos. Porque Deus é ruim? Como é que um filho de Deus pode dizer que Deus é ruim? Não, se eu creio na Bíblia. Existem processos em que no momento talvez eu não saiba, mas daqui a alguns anos, alguns dias, nós vamos compreender. Todos nós amadurecemos, isso é um fato, irmãos. Ninguém amadurece aos 20 anos porque tem 20, nem 30 porque tem 30. Tempo não amadurece ninguém, correto? Está cheio de menino de 50 anos. Menino. E tem um monte de homem de 25 anos. Digo homem aqui, ó. Tem um monte de gente com 50 anos de idade que ainda não amadureceu. Ainda se comporta como Paulo escreve, tomando leitinho. Mas tem um monte de rapaz que com 22, 23 anos você fala: uau, que cabeça. Eu olho para o Nicolas, deputado federal, olho para o vereador Pavinato, Lucas Pavanato. Que futuro brilhante esses meninos têm. Não tem 40 anos.
Mas como esses moços têm estrutura? Porque correm, buscam, cavam, mas idade não amadurece. Não amadurece. Na verdade, o que também nos traz amadurecimento são processos. Hoje de manhã nós conversávamos sobre isso na sala, porque só o tempo ele não traz, mas só o processo ele traz amadurecimento. Não, meu irmão, é necessário da nossa parte disposição para crescer no processo, porque tem processo que a gente vai passar reclamando, sim ou não, reclamando, xingando, murmurando. Tem gente que já passou por alguns processos faz 3 anos, 5 anos, 2 anos, e aonde encontra alguém fica, ai, ui, porque é um crente velho, às vezes é um líder, e tá, ai, ui. Meu irmão, minha irmã, tu levantaste tua mão para Jesus? Tu entregaste a tua vida às mãos do Senhor? Deixa eu fazer um teste de laboratório com você essa noite. Quantos dos que estão aqui essa noite que entregaram a sua vida para Jesus, levante as suas mãos, por favor. Levante bem alto. Então, se você entregou a sua vida nas mãos do Senhor, você diz: Senhor, faz dela o que o Senhor quiser. Mas aí a gente passa por um processo, e durante um processo que já aconteceu, de dor, que é o pior deles, 5 anos depois, eu estou ali construindo um altar, eu estou me lamentando, e Deus fala: meu filho, minha filha, fui eu quem permiti. Você disse que a sua vida é minha, você entregou sua vida para mim, você disse que quer ser meu imitador, eu dei o meu filho para morrer por vocês. Agora, quando se trata de você, você acha que você é tão especial a ponto de eu não poder tratar com você. Eu tenho uma família que ia para o inferno, e eu quero usar o seu processo para tirar aquela família do inferno. Eu tenho um grande líder que vai nascer, e que a sua história vai salvar aquela família, que vai gerar um líder. Olha que coisa fantástica. Eu tenho uma família, eu tenho um casal que vai ser tremendo na terra, e que a sua história de reconstrução vai resgatar aquele casamento, e você vai salvar. Você vai levantar um ministério. Depois de você, do seu processo, eu vou levantar colunas, e você será conhecido pelo processo de amadurecimento. Agora, o processo por si só, meu irmão, ele não traz o crescimento. A gente precisa ter disposição para crescer. Sim ou não? Sim. O que o Senhor quer me ensinar? Agora fala para mim, quem que no processo, da hora que está doendo, a hora que está cortando, que está sangrando, a gente fala assim, para a alma, né? O que o Senhor quer me ensinar? Quem que fala? Quem que fala? Alguém já falou? Alguém que está desempregado há 1 ano e meio, 2 anos, que é engenheiro, que é formado em Harvard, está desempregado, e agora está passando por uma crise, e agora está vendendo cachorro quente na rua. Já perguntou para Deus: Deus, por que eu estou vendendo cachorro quente na rua? Com todo respeito, não tem nada de demérito. Porque não adianta estar vendendo cachorro quente, vendendo coxinha, sacolé, geladinho, sorvete, seja o que for, e está, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É preciso, é necessário disposição para crescer no processo, disposição para ser forjado, disposição, porque não é gostoso, mas Deus está nos forjando para alguma coisa. Deus está nos forjando. Aqui está uma pessoa que algumas vezes a Fernanda sabe de uma frase que eu dizia para ela quando nós chorávamos em algumas lutas, que não é que nós não temos mais lutas. Eu dizia para ela assim: Fê,
alguma coisa Deus está nos ensinando, para que um dia a gente possa ensinar os outros. Lembra disso, Fê? A gente não estava pastoreando aqui. Eu dizia, alguma coisa Deus está nos fazendo sentir na pele, para que um dia a gente possa entender as dores dos outros e poder cuidar. Agora, eu permito ser forjado, porque ser forjado é isso aqui. Eu vou colocar o microfone aqui só um instante. Ser forjado é isso aqui, ó. É o artífice. Pegar e fazer assim, ó. Ser forjado é pegar o ferro e introduzir ele naquela estrutura 1000 graus para virar um objeto depois. O processo da vida da gente, a gente precisa ter isso aqui, ó, disposição. Já que eu levantei minha mão para ser forjado. O pastor Isaac Gomes, que nós homens estamos usando no livro Homens Fortes, Corações Corajosos, ele diz o seguinte, numa das partes do seu livro: Deus não usa quem evita os processos, mas aqueles que passam por eles com humildade, fé e uma mente ensinável. Eu vou repetir. Deus não usa quem evita processos, mas aqueles que por eles com humildade, fé e uma mente ensinável. Um dia, um moço, menino, entra numa história de conflito pesado. O nome dele é Davi. Está lá um Golias desafiando o exército de Israel. Homens que eram maiores que Davi, com espada. Ninguém tem coragem de enfrentar Golias, nem Saul, que a gente já conheceu a tribo de Saul. E nós aprendemos que os da tribo de Benjamim, eles eram hábeis com a mão esquerda. Saul era descendente dessa tribo. Pois bem, ninguém enfrenta Golias. Aí, um dia, o menino Davi, no processo que ele já passou, vai a mando do seu pai levar algumas coisas para os seus irmãos e ter notícias. Aí quando ele chega lá, o rei, ele vê alguma coisa e fala: eu vou enfrentar esse homem. Aí Saul diz para ele assim: você não pode enfrentar esse homem, porque ele é combatente desde a infância, ele é guerreiro e tal. Aí veja o processo, a importância do processo. Davi diz assim: deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu cuido das ovelhas de meu pai, e algumas vezes aconteceu que o leão foi tentar pegar a ovelha do meu pai. Eu fui lá e lutei com o leão, juntei na barba, a juba dele, e arranquei a ovelha da boca do leão, liberei e matei o leão. Em outra ocasião, rei, o urso veio e eu lutei e matei o urso. Um menino passou pelo processo de matar leão, enfrentar leão. Irmão, um gato, um cachorro, uma barata faz algumas pessoas correr. Esse menino enfrentou leão, matou urso. É um processo, sim ou não? Pode falar com fé, é um processo. Agora ele chega diante de um Golias e ele diz assim: o Senhor me dará vitória sobre isso. Agora eu te pergunto uma coisa: se Davi não passasse por aqueles processos, alguém aqui acredita que ele teria coragem para enfrentar Golias? Levanta a mão para mim. Quem acha que Davi teria coragem para enfrentar Golias? Não teria, porque ele não passou por processo. Você que já passou algumas necessidades na vida, você que já esteve internado, passou por acidente, você que passou por alguns dissabores da vida,
Você que já teve desenganado, você que foi mandado embora do emprego injustamente, você que está sofrendo algumas dores, você está em pé, está sentado aqui. Deixa eu te dizer uma coisa: você está sentado, você está em pé, talvez ainda sangrando, mas Deus não terminou o projeto que Ele tem com você na sua vida. E tem mais, você é alguém que a gente olhando para esse exemplo, significa que Deus está a usar a sua vida para algo extraordinário que Ele ainda vai realizar. Posso ouvir um glória a Deus aí onde você está, meu irmão? Um extraordinário de Deus Ele ainda vai fazer. Um extraordinário. Veja, processos não vêm para nos destruir. Eu não consigo ver Davi enfrentando Golias se antes ele não passasse pelo processo do leão e do urso. Não. Quem aqui já ficou desempregado por mais de 2 meses? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão. Você sabe o que você passou? Sabe o que você passou? Conversas do tipo: cadê Deus? Cadê? Não é dizimista? Vai lá, vai falar com o pastor, vai lá na igreja. Você é formado, tem curso disso, curso daquilo. Mas o processo passou. Aquela porta que você queria não abriu, mas Deus abriu uma melhor. E Deus só abriu uma melhor. Aprenda da glória. Deus só abriu uma melhor porque você passou pelo processo com integridade, passou pelo processo com fidelidade, passou pelo processo dando glória, passou pelo processo cultuando, passou pelo processo servindo. Você pensava que aquele emprego de balconista, com todo respeito, era o melhor emprego, e você foi demitido, porque alguém foi dar um emprego para um parente de alguém, e você chorou. Era o sonho da sua vida aposentar lá. Passou 2 anos, 1 ano, 6 meses. Não faltou comida, não faltou sabonete, não faltou shampoo, não faltou roupa, não faltou nada. E Deus agora te colocou como gerente de uma empresa enorme, porque você passou pelo processo. Então os processos, eles são para nos fortalecer. Agora, escute bem. Quando o Senhor nos unge, nós passamos a enxergar de outra maneira. Quando Deus nos chama, quando Deus tem um propósito com a gente enxerga de outra maneira. Sim ou não? Pastor Luiz, Aguinaldo, Alex, quem não tem o chamado, quem não anda na fé, quem não anda na visão, presta atenção, quando ele não tem essa unção, ele não recebe, ele não vive isso, ele não enxerga o processo da mesma maneira que você. Sabe como é que algumas pessoas podem olhar e dizer: acho que tá ruim, vai fechar, acho que agora ele morre, o casamento acaba, acho que agora vai tomar antidepressivo para o resto da vida. Mas como é que Davi olhou para isso? Como é que nós vamos ver que Samuel, Deus usou ele para o processo? Porque quando Deus tem um chamado com alguém, nós passamos a enxergar de outra maneira. Nós estamos aqui, Celinha, passando por um processo, algumas portas fechadas, tentando por algumas coisas, e Deus está nos fazendo enxergar de outra forma. Falou: opa, uau, eu estava enxergando aqui, e quase que eu dei trabalho para Deus para enxergar o máximo, o maior. Quem tem o chamado, quem tem visão, quem está na palavra, quem vive por Deus, ele enxerga de outra maneira. A porta está fechando? Não, Deus vai abrir alguma porta, alguma coisa Deus vai fazer. Você lembra dessa frase? Esses dias a gente parece que fica meio louco, né?
E eu estava, procura imóvel, e veio uma frase na minha cabeça assim: por que clamas a mim? Eu falei, acho que eu estou ficando xarope. Lembrei de Moisés, o Senhor falando, por que clamas a mim? É interessante, porque às vezes a gente quer enxergar as coisas como todo mundo enxerga. Aí esses dias o pastor Jair falou um negócio para mim assim: pastor Kleber, uma conversa de amigo, ele disse assim: a parte mais interessada é o céu. Eu falei, uau, e é o céu. Quando a gente tem a visão, minha irmã, você coloca a mão num projeto, 10, 20 não valorizam, não querem, não fazem, mas você enxergou, você captou. É diferente. Deus olhou para você, no meio de 50, 2, 3, pegou. A palavra de Deus amplia o nosso chamado. Quando Deus dá uma palavra como essa noite, não dá para sair daqui assim, ó. Ele amplia. Deus pode ampliar algo que não existe? Sim ou não? Não. Como é que Deus vai ampliar algo que não tem? Só se amplia o que tem. Esse microfone existe, sim? Vocês estão olhando para ele, sim? Se Deus quisesse ampliar, aumentar esse microfone, poderia? Poderia. Uma coisa, um exemplo bobo, mas é. Agora Deus só vai ampliar aquilo que existe se no seu coração, escute bem, se no seu coração não existe Deus, se no seu coração não existe vontade de crescer, se no seu coração, escute bem, reino de Deus é brincadeira. Se você leva a obra, a palavra de Deus, brincadeira, se as coisas de Deus para você são pequenas, Deus não pode ampliar. Agora veja bem, Deus só amplia aquilo que você tem e acredita e se esforça. Então eu confio que o ministério, que o chamado, o que Deus está me entregando, esta crise, este momento, Deus falou comigo, Deus está dizendo que vai, Deus então vai ampliar a tua visão, Deus vai ampliar a tua mente, Deus vai te dar estratégia, porque você está recebendo, você carrega dentro de você algo que os outros não carregam. Como é que Deus vai ampliar fé, irmãos, em quem não tem fé? Tem jeito? Vamos ter um ministério de louvor que todos vão fazer aula de canto. Então nós vamos ter um ministério de louvor tremendamente afinado. Aí uma pessoa do ministério de louvor, que tem recursos, que tem tudo, ela fala assim: eu não quero fazer, porque eu canto bem, eu não vou fazer. Bom, como é que Deus vai ampliar isso aqui se uma pessoa está dizendo eu não quero de antemão? Então alguma coisa não vão ter que fazer com essa pessoa, ela está fora da visão. Deus só vai ampliar aquilo que você carrega de bom. Deus não vai ampliar aquilo que você não carrega. Agora eu queria que você olhasse para o teu coração essa noite. O que você carrega de bom em relação à obra de Deus? O que você carrega? Maria Vitória, o que você carrega? Você é novinha na fé, você tinha que estar derramando óleo. O que você carrega? Anaí, o que você carrega? Felipe Castro, o que você carrega? Ruth, você é nova, você tem lenha para queimar mais 1000 anos. O que você carrega para Deus ampliar? O quê? O que você carrega, gente? Porque Deus só vai ampliar o que existe. Como é que Deus vai ampliar o que não existe?
Deus não vai ampliar ministério em quem não tem ministério, não cava ministério, não busca ministério, não chama, não se dedica, não melhora. Como é que Deus vai ministrar, dar um ministério de louvor, no meu exemplo, profícuo, perfeito, abençoado, se o ministério não jejua, não tem 2, 3 vezes por mês de jejum, não tem oração, não tem vigília, não sobe monte, não vem para a escola dominical, não faz aula de canto? Como é que Deus vai ampliar? Como é que Deus vai ampliar o ministério de voluntários na igreja, se o ministério de voluntário continua com os pés no muro, conversando, eles não carregam a excelência? Deus não vai ampliar aquilo que não existe. Deus só vai ampliar aquilo que existe. Escute bem, essa visão depende muito do nosso olhar. É o olhar das perspectivas. Nós precisamos ser gestores do tempo que Deus nos dá hoje. Repete comigo: eu preciso. Fala bem forte, com voz de guerreiro, de quem quer ir para o céu. Eu preciso ser gestor do tempo que Deus me dá hoje. Você percebeu o que você acabou de falar? Não é seu marido, não é sua esposa, não sou eu, não é você sobre mim. Você precisa ser gestor do tempo que Deus te dá. Não vem falar para mim do seu problema de saúde, não vem falar para Deus do seu problema de saúde, não vem falar para Deus o problema que você tem na vista esquerda. Eu estou dizendo aqui que nós precisamos ser gestores do tempo que Deus nos dá hoje. Eu não canso de lembrar de um exemplo de um homem que teve uma perna amputada. Ele era um obreiro e ele passou por esse momento. Ele teve que amputar por uma doença que ele teve. 6 meses depois, esse homem estava com uma outra perna, uma amputada. Ele teve que arrumar uma perna mecânica, eu não lembro muito os detalhes. Em 8 meses, este homem pediu para voltar para a escala de obreiro. E sabe como ele recebia as pessoas? Paz do Senhor, boa noite. Quem olhava para ele não via. Não via. Ele recebia as pessoas com sorriso, com alegria, dava boa noite, chegava no horário, era o último a sair. Porque para esse homem, meu irmão, ele tinha uma outra perspectiva. É como a gente olha. Que perspectiva eu olho para os processos? E nós precisamos ser gestores do tempo que Deus nos dá. O que eu estou fazendo com o tempo que Deus está me dando agora? Agora, esse tempo que Deus está trazendo para a igreja, o Brasil para Cristo agora, que nós vamos ter que nos realinhar, ser resilientes, mais trabalhadores, mais unidos, fechar brechas. O que nós vamos fazer com esse tempo? E nos dias de chuva? O que você está fazendo com o tempo que se chama hoje? Só amplia, Deus só amplia com quem é gestor do tempo. Deus por acaso vai dar bênçãos sem medidas para quem desperdiça o tempo? Não vai. Não viver os processos pode atrasar o ministério que Deus tem para a sua vida. Escute bem, se você não está disposto a viver o que Deus tem trazido, você pode atrasar o que Deus tem. E gestão do tempo é ter decisão. Repete comigo: gestão do tempo. Ah não, irmão, fala com mais força. Gestão do tempo é ter decisão. Eu vou fazer regime, eu vou perder peso, eu vou estudar, eu vou fazer seminário, vou fazer aula de música, vou fazer aula de canto, vou fazer faculdade, online, presencial, vou fazer culinária, vou fazer não sei o que. Meu irmão, gestão do tempo é decisão. Eu vou ler a Bíblia 2 vezes esse ano. Não faltarei à escola bíblica dominical mais. Vou fazer comida antes. Vou deixar só a mistura para fazer quando chegar em casa. Gestão do tempo é decisão. Vou fazer a feira no sábado. Vou depois da EBD.
gestão do tempo é uma decisão. Quem não administra o tempo não passa pelos processos. O apóstolo Joel, da igreja Projeto Vida, ele é dono dessa frase que eu vou dizer agora. Ele diz o seguinte: quem se atrasa é governado, e quem se adianta governa. Quem anda atrasado é governado, mas quem se adianta governa. Entenda bem. Quem vai fazer a sua agenda de amanhã não flui. Pegou, irmão? Irmã Cida, o que a senhora tem que fazer amanhã, a sua agenda tem que estar pronta hoje. Você não vai fluir se você acordar amanhã e falar assim: agora o que eu vou fazer? Não vai fluir. Acordar 10 horas, 11 horas, meio-dia, isso é para quem não quer fluir. Você não está de férias, tem licença prêmio, então vai vivendo assim para você ver onde vai dar. Fluir, só flui pessoas que têm a agenda para amanhã pronta hoje. Tem irmãs aqui que, se eu perguntar para ela: irmã, qual vai ser o almoço de amanhã? Ela já sabe qual será o cardápio de amanhã. Se eu perguntar para algumas mulheres aqui: qual será a tua segunda-feira? Algumas delas vão dizer: vou levantar cedo, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E ainda vou fazer isso e tem PG à noite. Porque ela já tem a agenda pronta. Quem se adianta governa. Quem deixa para fazer a sua programação no dia são pessoas que não fluem. São pessoas com a vida, entre aspas, retardada, lenta. Não passa nos processos. Deus está dando processos e a gente está assim, ó. Amanhã cedo eu vou acordar, aí eu vou ver o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, que jeito que eu vou fazer. Não, irmão, não é assim não. Pessoas que fluem são aquelas que fazem sua agenda antes, não no dia. Escute o que eu vou dizer para você agora. Olhe para mim. Hoje, que dia é hoje? 2 de... Amém. Alguns irmãos sabem, outros não sabem. Hoje é dia 2 de novembro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus já sabe o que Ele vai fazer dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 8 de dezembro. Beleza ou não? Deus já sabe. Porque Deus é um Deus organizado. E nós precisamos entender isso. Entenda, irmãos. Hoje, o Kleber, eu tenho algumas coisas que eu já tenho encaixado na minha cabeça para amanhã, segunda-feira. Só se Deus não quiser. Algumas para a semana, para amanhã está cheio já. Mas eu tenho certeza que Deus já sabe tudo o que Ele vai fazer na minha vida amanhã. Os livramentos que Ele vai me dar na rodovia indo para São Paulo, as pessoas que eu vou ligar amanhã, os contatos que eu farei amanhã, as decisões que eu vou tomar junto com algumas pessoas amanhã. Tudo Deus já sabe. E para terça-feira Deus já sabe. E sabe o que Deus espera de mim? Que eu seja um homem, um pastor, também que seja um homem que saiba o que Ele vai fazer. Não que eu fique só orando e não faça nada. Você vai entender a mensagem. O texto base que nós lemos, nós falamos da vitória de Samuel. A vitória de Samuel e de Israel é fruto de um amadurecimento. Sabe por quê? Porque é uma vitória de Samuel e do povo, mas ela não aconteceu por acaso. Você lembra da irmã Ana? Lembra de 30 anos aproximadamente atrás? Samuel não existia. Essa irmã Ana, ela era humilhada, constrangida, chorava, ela vivia sendo totalmente angustiada por uma moça chamada Penina. E se você olhar para a história, é um tempo em que Ana não entende
possivelmente, por que ela ora e não tem filho? Hoje a história está pronta, a gente olha e fala: agora eu sei por que Samuel nasceu depois. Mas no tempo de Ana, quando Ana sofre, quando Ana padece na mão de Penina, Ana talvez naquele processo não entendesse por que não nasceu uma menina ou um menino. E quer saber, irmãos, muita gente que estivesse perto de Ana talvez falasse assim: não entendo, Ana ora, vai na igreja, vai lá nos sacrifícios anuais e não tem filho. Muita gente talvez falasse isso sobre ela. E talvez muita gente, e como eu e você, pode pensar: e Ana, eu não sei, eu não posso afirmar, estou aqui sugestionando. Pode ter passado: será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus estaria ouvindo a oração de Ana? Talvez alguém entrou aqui hoje, ou esteja vindo aqui, pensando assim: será que Deus tem ouvido a minha oração? Pois bem, Samuel não é nascido, Samuel não existe. Nem a relação sexual que vai acontecer entre Eucana e Ana, aquela que vai gerar o filho, aquela não aconteceu ainda. Teve outra, mas aquela não aconteceu. Agora, como é Deus? É interessante que mesmo Ana não tendo filho, mas ela crê. E ela crê agindo. Repete comigo: crê agindo. Não é um crer assim, ó vida, ó céu. É um crer agindo. Ela vai, ela faz. O dia D da Ana, a gente tem aqui como o dia D dela. Mas não foi só aquele ato. Foi o dia em que Deus falou: é agora. Porque não foi um capricho de Deus, a gente vai entender. Deus ouve a oração da Ana, já tinha ouvido há muito tempo. Sabe por que Samuel nasce naquele tempo e Ana passou por aquele processo? Que tempo é esse que Samuel nasce? Se você olhar para a Bíblia, é o tempo em que Eli é sacerdote e os filhos deles eram sacerdotes. Agora, Eli era velho e seus filhos viviam em pecados e crimes. Eram sacerdotes, já estavam no templo em pecados e crime. E Samuel não existia. 9 meses antes, a irmã Ana, um ano antes, vamos dizer assim, porque aquela festa aconteceu um ano antes, ela está lá no templo como de costume, crendo e agindo, não é ficando em casa, crendo e agindo. Ela volta para casa depois da palavra, o Senhor fala assim, no profeta fala assim: ó, o Senhor te conceda. Aí é com Deus, a gente não entende às vezes alguma coisa. Naquele dia, ela toma mais coragem, vai para casa, beleza, engravida. Naquele tempo, Eli era sacerdote, estava velho, não repreendia os filhos, não tirava os filhos do ministério, não exortava os filhos, e Deus tratou isso, e Deus falou: você permitiu iniquidade na minha casa e poupou teus filhos. Então, como você foi comigo, você foi negligente, preferiu honrar o pecado e o crime, eu risco a sua família do sacerdote. E riscou mesmo. Mas veja bem, Eli, quando Samuel nasce, o sacerdócio está viciado, o sacerdócio está mal, porque Eli não toma atitude e os filhos são pecadores e ladrão. Verso 25 do capítulo 2 de 1 Samuel diz assim, o final: Eli tinha chamado a atenção dos filhos, contudo os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Presta atenção no final desse texto: pois o Senhor já havia decidido matá-los. Sabe o que tem escrito aí? Tem uma coisa subliminar. Samuel não nasceu antes, porque se Samuel nasce antes, a pessoa cujo qual Deus queria para que fosse quem fosse, seria Samuel. E como esses moços estavam com o coração duro, o tempo que era para Samuel nascer era exatamente nesse tempo. E como Deus já tinha um propósito, eu comecei dizendo para você que Deus tem um projeto na sua vida. Levante a sua mão quem crê. Deus tem um projeto na sua vida. Chegou o dia que a irmã Ana, ela orou, creu e agiu. Aquele dia, quando ela engravidou, o menino nasceu no meio de um caos ministerial, de um problemático. E os filhos continuaram assim. Samuel nasce no meio do declínio sacerdotal. Ele é treinado
no meio de um declínio sacerdotal, vai pegando. Os filhos de Eli, o pai deles, no outro dia, o pai deles fala assim: meus filhos, que conversa é essa? Que as mulheres que servem no templo, vocês estão se deitando com elas nas câmaras. Pai, mas ele não age com os filhos. E Samuel está menino, estou adiantando a história, servindo a Eli no templo. Ele está tendo exemplos ruins, sim ou não? Ele está tendo exemplos ruins, momento ruim, está passando por um processo. Não deve ter sido fácil viver com aquele Ofni e Finéias. Eu sou sacerdote, você é quem? Da linhagem sacerdotal, aqui somos nós, você não é. Meu pai é Eli, o seu pai é Eucana. Seu pai não é da tribo, nós somos a tribo. É nesse ambiente de hostilidade, é nesse ambiente de pressão, é nesse ambiente desse processo que Samuel também talvez não entendesse, que ele vai sendo forjado, e que ele não foge do templo, e que ele não sai daquilo que estava para ele. É interessante, é nesse clima. Há uma crise em Israel. É uma crise. Você consegue enxergar que é uma crise em Israel? O sacerdócio está corrompido, o Eli, que é o maioral, não toma atitude, e os dois sucessores estão em pecado. Estão transando com as irmãs dentro da igreja e estão pegando do sacrifício que era para Deus e me metendo na mão. E o povo está pecando. Então Israel está numa crise e Deus está olhando para isso. Só que no mesmo tempo que Deus está vendo tudo isso, Deus está treinando o menino. O processo está acontecendo. Nem Samuel esperava por isso, possivelmente. Aí a gente vai ver no capítulo 3 de 1 Samuel, no verso 16 a 21, a gente vai ler assim: chamou, verso 16, chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça o que te bem aprouver, se você encobrir alguma coisa de tudo que ele falou. Então Samuel lhe referiu tudo o que lhe aconteceu, e disse ele: é o Senhor, faça o que bem te aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Agora, sabe, no tempo em que Deus falava com Samuel aqui, sabe quem estava vivo? Ofni e Finéias. E Eli estava vivo. Crise, processo duro, oposição, Alex, petulância, dificuldade, linhagem sacerdotal e de fato quem Deus quer. Crise, caos. Eu quis ler isso com você. E no entanto, Deus confirmava na vida de Samuel, e o povo vinha de Dan até Berseba para ouvir ele. Mas quem tinha credencial era Ofni e Finéias. E a crise na família continuava, e Eli não se posicionava. O tempo foi passando. O processo de amadurecimento de Samuel foi um processo difícil. Em 1 Samuel capítulo 4, 2, há uma batalha. Os filisteus entram numa batalha contra Israel. Nessa primeira batalha, no versículo 2, essa batalha acontece, morrem 4.000 israelitas. É uma nação em pecado. Aí esses homens voltam chorando: meu Deus, nós somos povo de Deus, perdemos a batalha. Aí manda que venha a arca da aliança. Aí vai ter a segunda batalha, tudo assim uma sequência atrás da outra. Aí na segunda batalha ele fala: manda que venha a arca da aliança em Siló. Aí Eli, que está com 98 anos de idade, cego fisicamente, os dois filhos põem a arca no ombro e vão para a batalha. Nessa batalha morrem 30.000 israelitas. E morre quem? Ofni e Finéias. O caos.
caos, desgraça. Morreu os 2 filhos do sacerdote. Sai um moço correndo da fileira, vai até Siló correndo, chega para Eli e dá o anúncio e diz assim: é interessante, isso dá uma bela de uma mensagem. Ele diz assim, ele pergunta, ele está cego, ele está sentado na ponta do alpendre, ele está cego, ele não enxerga. Aí ele fala, que alarido é esse que eu estou escutando? Aí o moço diz assim: Israel perdeu a batalha. Ele não tem uma reação. Aí ele fala assim: os teus 2 filhos morreram. Ele não tem reação. Mas quando o moço fala, a arca da aliança foi tomada, ele faz e cai para trás e morre. Porque ele sabe que a arca da aliança era a presença. Ele não tomba quando os 2 filhos morrem. Mas quando o homem fala, a arca da aliança, ele cai, quebra o pescoço e morre. Naquele dia foi o dia do caos. Morreram 34 israelitas, a arca foi levada, os 2 sucessores morreram e morre agora o homem raiz, chefe. Caos, 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 caos na nação. A nação está chorando. Quem será o profeta agora? O que a gente faz agora? Morreu, a arca foi levada, e aí a Bíblia vai dizer que a arca foi levada e ficou, acho que se não me engano, 7 ou 8 meses na terra dos filisteus. E Deus pesou a mão nos filisteus. E Deus trata os filisteus. O texto que a gente leu no início, só sobrou Samuel daqueles homens. Aí o texto que a gente leu diz que o povo vai até Samuel e chora. Estão preocupados. A arca está lá na casa daquele homem, depois que eles entregaram. E eles falam: e agora, como é que nós vamos fazer? Aí Samuel toma uma decisão, que nós lemos. Ele diz assim: povo, vocês estão pedindo para mim orar. Pegue uma pedra. Peguem agora. Ponham para fora todos os falsos deuses que vocês têm dentro de casa. Eita. Tire todos os ídolos, põe para fora. Vocês querem, eu vou orar ao Senhor. Aí todo o Israel, que dizia que era crente, pegou tudo aquilo que não prestava e colocou para fora. Aí ele pegou um óleo, consagrou e disse: Ebenezer. Ele disse: até aqui o Senhor nos ajudou. O povo se arrependeu ali. Pela palavra de quem? Pela palavra de Samuel. Estão comigo ainda ou não? Pela palavra de Samuel. Quando Samuel faz isso, há um alarido. O temor volta. Sabe por que volta? Põe a tua mão sobre o teu peito, sobre o teu coração agora. Porque Deus está falando isso comigo e com você. Você é a voz profética para a nação chamada Brasil. Perdeu a chance, perdeu. Você é a voz profética para São José dos Campos. Você é a voz profética para Vila Nair. Você é a voz profética aonde você está. O povo chegou para Samuel e fez. Samuel tomou aquela decisão. Morreu Eli, morreu os filhos. Ele passou pelo processo. Ele amadureceu. O povo sente o temor. E há um alarido. Os filisteus falam: que alarido é esse? Eles ficaram com medo. Parece que Israel se reanimou. Vamos combater, vamos guerrear, não vamos permitir que eles se realinhem. Aí Israel fala: Samuel, não pare de orar pela gente. Samuel fala: creiam no Senhor, continue. E ele continua: me traga aqui um novilho, ainda que mame. Ele pega o novilho, faz um sacrifício, derrama azeite, faz o sacrifício ali. O Senhor troveja e guerreia, e os filisteus são vencidos ali. Aí o texto final diz assim: que nunca mais
os filisteus, enquanto Samuel foi vivo, naquele tempo, ousaram. E todos os anos que Samuel viveu, ele governou Israel. Porque Samuel foi um profeta no caos. E eu quero alinhar e fechar com você. Nós não fomos chamados, tratados, para ficarmos apenas sentados aqui e congregar. Os processos que nós passamos e estamos passando, não é para simplesmente vir aqui. E alguns que só vêm em dia de ceia, estão fora da visão da palavra. Nós não fomos chamados para isso. O mundo está em crise e não sabe o que fazer. Alguém tem dúvida que o mundo está em crise? Quem tem assistido televisão, o mundo está em crise ou não? São José dos Campos está em crise. Não está em crise financeira, mas está numa crise espiritual, por algumas coisas que a gente sabe. Rio de Janeiro está em crise. O que a gente vai fazer? Lançar algumas palavras. Presta atenção. Quem tem palavra, direção no caos, governa. Deus usa. Nós somos a voz que precisa ser ecoada nessa geração. Meu irmão, as pessoas não estão procurando palácios, não. Eu estou sabendo de pessoas que estão procurando lugar onde Deus fala, aonde recebe oração, onde tem ensino, aonde tem alguém que aperta a mão, alguém que ora. É você, é a senhora. Nós somos a voz que precisa ser ecoada nessa geração. Sabe por que Deus trabalha com a gente no amadurecimento? Porque Deus tem seu objetivo. Sabe por que nós passamos por algumas etapas? Sabe por que nós nesse momento também estamos passando? Porque Deus tem algum objetivo. Não dá para ficar como estamos. Não dá para ser os mesmos. Deus está querendo mostrar alguma coisa. Nós somos o Samuel para esta geração. Nós somos. Nossa palavra é para trazer sentido na vida das pessoas. Isso é muito sério. Nosso papel é trazer paz e propósito no meio das adversidades. Está todo mundo dizendo, não vai dar, está quebrado, é isso, está ruim, está péssimo. Mas você é crente. Quantos crentes tem aqui essa noite em nome de Jesus? Ô meu irmão, presta atenção, presta atenção. Mais do que trazer uma Bíblia na mão, num tablet, num smartphone, você carrega a palavra de Deus dentro do seu coração. Então presta atenção, nosso papel é trazer propósito em meio às adversidades. Está ruim, mas nós vamos orar, e Deus pode abrir uma porta. Deus pode abrir. De acordo com as nossas reações, até no culto a gente percebe. É isso que a gente precisa entender. É através da fé e da orientação da palavra que nós vamos ministrar a vida diante da morte dessa geração. Várias mães nessa morte trágica, lamentável, que aconteceu no Rio. Muitas mães crentes perderam seus filhos. E muitas delas disseram assim: eu orei, eu falei com meus filhos, eu cansei de falar, fizeram escolhas. A gente vai lançar a palavra? Não. Que palavra nós vamos lançar? Orar, ministrar, conforto, etc. E até por aquelas que não conhecem Jesus. Porque Deus nos amadureceu para isso. Deus nos forjou para isso. Deus nos capacitou para isso. Deus não nos permitiu passar por processos apenas para vir para culto, irmão. Apenas para vir tomar ceia, para ter um cartão de membro. Deus quer ampliar a nossa visão. Quantos aqui estão entendendo? Ampliar é aquilo que existe. Se não existe, Ele vai fazer com quem existe. Deus quer ampliar. Você quer? Você quer, irmão? Porque essa palavra não pode ter vindo sem razão. Você está feliz com o que hoje você está vivendo, nós estamos vivendo? Será que Deus não tem um propósito de ter aumentado a temperatura? Está tudo bem? Não tem mais jovens nenhum para ganhar para Jesus?
Acabamos de ver 130, se não me engano. Você tem sido gestor do seu tempo? Tem sido gestor do seu tempo? Está sobrando tempo para algumas coisas, mas pensa no reino. Você tem olhado para esse novo tempo que é a igreja de São José dos Campos com novas perspectivas? Seja sincero, não vou pedir para você levantar a mão não. Quais são as suas perspectivas para essa história? Você tem governado ou tem sido ou governa? Você governa ou governam para você a sua vida? Em relação a deixar a vida ir levando. Venho, estou aqui, sento, venho quando quer, quando dá. Uma hora eu leio, outra hora não leio, não prego para ninguém, faço. Qual é o seu propósito em servir a Deus nessa casa? Eu faço uma pergunta para você como pastor hoje. O meu propósito como pastor é pastorear, ganhar almas com você, cuidar, estabelecer ministérios, trabalhar com os vocacionados, trazer formação. Mas qual é o seu propósito de servir a Deus nessa casa? Qual é o seu projeto? Qual é o seu propósito? Você tem se submetido, você tem estudado, você tem orado, você tem jejuado. Qual é o seu projeto? E todo esse processo que você está vendo a gente passar, acontecer aqui, e eu fecho com 3 observações para nós. Você acha que Deus deu esse terreno de 1000 metros para nós só para construir uma igreja para congregar? Hã? O que você acha? Precisa? Qual o número de membros que nós temos hoje? Precisa de 1000 metros? Eu gostaria que você participasse pelo menos no fim dessa mensagem, tem tempo? Hã? Você acha que Deus deu um terreno de 1000 metros, moveu pessoas, porque Deus moveu pessoas, sim ou não? Moveu pessoas, e como moveu? Fez o preço virar algo. Aí eu te pergunto, Celinha, eu te pergunto, Luiz Antônio, a gente não vem com somebody love, não. Você acha que Deus deu 1000 metros para esta igreja para construir um salão só para congregar, para esse povo? É isso mesmo. Para mim chegar e falar, eu não vim terça, eu não vim quarta, eu não vim domingo. Todo esse processo, tudo que você passou na vida, me permita exemplificar algumas coisas que me vêm na cabeça. Dor, câncer, traição, abandono, decepção, falta de emprego, uma série de coisas. Mas você está aqui, ó. Deus te sustentou. Deus te sustentou. Irmão, como a gente passou vendaval nessa casa, hein, irmão? Nunca deixamos de pagar um aluguel. Agora eu te pergunto, você acha que Deus, Alex, está entregando? Já deu, né? Deus já deu. Agora é com a gente. Beleza, irmão? Você não fica pensando que Deus vai mandar anjo virar massa, que Ele não vai. Não vai não. Se precisar fazer debaixo de chuva, é a gente que vai ter que fazer. Mas Deus não pode ter dado um terreno de 1000 metros só para construir uma igreja para ter culto. Não, não pode. Não é possível. Não é possível. Quem tem resposta para o caos, governa. Com poucos ou com muitos, o Senhor vai fazer. Samuel cresceu debaixo de pressão. Sim ou não? Foi forjado em cima de pressão. Sim ou não? Viveu oposição. Sim ou não? Foi. Teve constrangimento? Teve. Teve tudo para desistir e largar a mão. Teve. Até que um dia o pior acontece. O líder morre. E os dois, o que ele faz? O caos.
Essa semana que aconteceu aquele fato, eu acho que foi a Igreja Universal. Eu acho. Aconteceu a tragédia. Imediatamente apareceu um monte de crente indo orar pelas pessoas que estavam apavoradas e chorando por tudo aquilo que aconteceu. Olha para mim. Quem tem resposta para o caos, governa. Era dia de semana, Patrícia? Era. Tinha mulher para fazer comida, Lusa? Tinha. Tinha senhora de idade com filho? Tinha. Eu vi milhares de pessoas desesperadas. Eu vi alguns homens assim, ó, moços, viu, Felipe? Moços, viu, Ayana? Ou Ayana não. Você precisa falta mais não. Ô menino, assim, ó, andando, as pessoas chorando. Sabe como é que as pessoas estavam? As pessoas pedindo oração, short curto. Eu estou dando um exemplo, não tem nada a ver o short curto, camiseta. As pessoas estavam desesperadas, porque perderam seus filhos, suas filhas, alguns maridos. Eu não estou dizendo, eu entendo o que eu estou falando. O Estado tem que fazer o papel dele e as pessoas escolhem a sua vida. Eu estou dizendo que no meio da tragédia, os crentes estavam lá assim, ó, Senhor Jesus, conforta esse coração. Senhor Jesus, abençoa essa vida. Estava lá. É isso que qual é a expectativa que você tem da igreja que vai ser construída? Eu vou contar uma história aqui para nós. Nós passamos por uma pandemia aqui em São José. Alguns irmãos nem voltaram para a igreja. Uns continuam sem dizimar e ofertar até hoje. E nós não abrimos a igreja um dia para socorrer algumas pessoas, embora teve culto todos os dias. Isso que aconteceu no Rio de Janeiro, estou dando como exemplo. Quais são as suas perspectivas diante do caos? Porque era... Não vou nem usar. Quando eu olhei aquilo, eu falei para Fernanda, eu acho que eram, se não era da Universal, pode ser da Assembleia, de qualquer outra igreja, mas o fato é, o negócio aconteceu, Marcelo, e estava um monte de gente lá, orando. Quem tem resposta? Sabe o que essas pessoas vão lembrar? No dia da minha angústia, teve gente daquela igreja que veio aqui orar por mim. No dia que eu estava chorando, aquela senhora ali, ó, foi ela que passou aqui, ela orou. Ela tem moral para falar de Jesus para mim. Ela vai aceitar um convite para ir na igreja. Sabe aquele moço, aquela moça? No dia que eu estava aqui toda suja, toda ensanguentada, ele veio aqui, ele fez. Qual é a perspectiva? Qual é a tua perspectiva? Qual é a tua perspectiva? Porque a gente vinha aqui cantar, legal. Eu quero ver a gente ministrar louvor num ambiente desse. Não é? Concorda que é um fúnebre? Vamos pegar uns 3 ou 4, vamos lá. Gente, vocês me permitem a gente orar por vocês? Lógico que a gente não vai cantar uma canção de guerra, nada, mas ministrar. Acontece uma epidemia, um acidente grave na Dutra, aqui no bairro, seja no bairro que for. Qual é a perspectiva diante do caos? Eu não posso, tenho que fazer unha. Eu tenho uma viagem marcada. Eu tenho cabeleireiro. Irmão, na boa, tudo tem seu tempo. Só estou dizendo para você essa palavra que Deus nos trouxe.
Nós estamos vivendo um momento em que Deus está dizendo: para de olhar para o seu umbigo. Eu estou dando tudo para vocês crescerem. Deus está dando tudo para a gente crescer. Eu vou dizer de novo: Deus está dando tudo para a gente crescer. Tudo, 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 tudo. Deus está te dando tudo, irmão. O seu bolo que você sabe fazer, é isso que Deus vai usar você para fazer. Olha, você sabe lidar com isso, com aquilo, pois lá naquele bairro, é lá onde Deus vai usar. Meu irmão, o que Deus vai fazer, lembra do começo da mensagem: Deus tem um projeto com cada um, com cada um, com cada um. Agora a gente tem que ter, sabe o que? É vontade. Vontade. O que aconteceu lá não vai parar, porque eu ouvi uma palavra, Deus falou que está tratando algumas coisas. Mas deixa eu dizer, no meio da tragédia, eu não vou dar nome e não quero ouvir essa conversa aqui na igreja. Aquilo que está acontecendo na nossa cidade, que aconteceu, vou dizer uma coisa para você: aconteceu aquilo e veio a público, mas eu conheço muitas histórias da cidade, e inclusive de alguns líderes que estão vivendo no caos, na safadeza, e não veio. Mas é uma tristeza. Algumas pessoas estão tripudiando e esquecendo que quando o mal prevalece, Satanás entra. Então o nosso papel como crente é orar: Senhor, 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 Senhor. Sabe qual é o nosso papel nesse momento? Deus restaure, Senhor faz a obra. É orar, é orar. Quem tem resposta para o caos, ou a gente quer que satanista assuma. Eu vou terminar, Aguinaldo, me ajuda para a gente louvar. Quem entendeu? Quem entendeu? O terreno está pago. De 1.200.000 por 650, já está pago. A escritura sai, se não é essa, na outra. Construir nós vamos. Eu sei que Deus vai fazer. Agora, para que Deus nos deu um terreno? Para quê? Para aparecer na igreja de vez em quando? Ah, mas a igreja vai para lá. Ô irmão, você é tão egoísta que esse tempo todo a igreja veio aqui, as pessoas vieram de longe. Agora, e aí, meu irmão? E aí? Quer dizer que tem que estar confortável? É um evangelho confortável. Ai, que coisa! Parece, sabe, Naamã? O Naamã, que estava com um problema debaixo da capa, mandou ele se lavar no Rio Jordão e falou: aí a serva fala assim: ô meu senhor, se te pedisse para lavar, não, às vezes a gente está assim, Deus tem coisas grandes para fazer, a gente não quer mergulhar. Ele não foi curado no primeiro, não foi curado no segundo, mas foi no 7º mergulho. Então mergulhe. Irmão e irmã, eu sou pastor dessa casa, eu não sei por mais quanto tempo. Mas enquanto Deus me der fôlego, enquanto Deus me der saúde, ou enquanto Deus quiser, eu vou sempre olhar com a perspectiva do céu. Minha esposa sabe o quanto eu faço. Eu estou compartilhando com você uma palavra revelada. Teríamos motivo aqui para desistir. 2025 para nós, talvez algumas coisas, não é? De repente aconteceu algo que nós não esperávamos, e Deus estava fazendo assim, ó, com a gente, ó. Deixa eu pressionar um pouquinho mais, Senhor, mais essa. Aí a gente começou assim, ó. Vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Aí Deus falou: opa, agora deixa eu descortinar o que eu tinha para vocês aqui. Ah, mas vai nos prejudicar. Deixa eu tirar mais um negócio para vocês, o que eu tinha reservado para vocês aqui. Aí Deus está dizendo: e agora o que vocês vão fazer? Dá para fazer? Dá para me servir? Dá para ganhar mais almas? Dá? Qual é a tua perspectiva diante de tudo isso? Aprenda. Samuel tinha tudo. Samuel tinha tudo. Irmão, me desculpa o que eu vou falar. Me desculpa.
chegar ao ponto de dia de domingo, festa de aniversário é mais importante do que culto, desculpa, vai. Nesse exato momento tem mães que ainda não receberam os corpos dos filhos. Me desculpa. Me desculpa. É muito egoísmo, né, irmãos? É muito egoísmo. Nós temos algumas coisas na nossa cidade que a gente pode fazer. O bairro que a gente vai, já ouvi histórias de que tem gente esperando a gente chegar lá. Tem um grupo de mulheres, tem um grupo de jovens. Agora, irmão, não dá para ficar, glória a Deus, aleluia. E aí, Tarzan, qual é que é, parceiro? Vai cair para dentro ou vai ficar no... Qual é a sua perspectiva? Hã? A chuvinha não vai te deixar vir na IBD mais? Hã? A chuva não vai te deixar mais vir na IBD? Ah, é? Satanás está matando, tá? Está ceifando, tá? Ah, dia de calor também não? Ah, você está com dor de cabeça, você não vem para o culto. Legal. Essa é a tua perspectiva? Está com cãibra no último dedinho? Ah, legal. Tá legal. Valeu. Valeu. Ah, você tem que vir de ônibus para a igreja? Ah, mas você vai de Uber para tanto lugar, qual é o problema? Você andava de ônibus no passado, agora não pode mais? Qual é a perspectiva? Eu falei para a Fernanda tomando banho ontem. Foi ontem ou hoje que eu falei? Fê, não tem vergonha de falar não. Eu já usei, teve um tempo na minha vida, crise, né? Meninão. Eu tinha um tênis topper branco, era o que tinha para ir na igreja e para a escola. Ele era furado, não dava para comprar. Então eu ia para a escola assim. Eu pegava um pedaço de papelão, colocava assim por baixo da meia, colocava assim e ia para a escola. Se não chovesse, maravilha. Se chovesse, lascou de Goiás. E lá ia eu. E quando chovia, reclamar para quem? Para o bispo? Não, ia. Me formei, estudei. Hoje eu não tenho um tênis, não, tenho mais de um. Qual é a sua perspectiva? Deus te dá tanto? Deus te dá tanto para você falar, quando Deus me der, quando Ele fizer. Ah, irmão, cai na real. Algumas coisas que nós passamos aqui, algumas provas que você está passando, Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Eu não vou conseguir falar com algumas pessoas que você vai conseguir. Mas você vai chegar e vai dizer, pastor, essa pessoa aqui quer que o senhor ore por ela, tal, não sei o que, papapá. Pastor, essa pessoa aqui, tal. Vai ter pessoas de QI mais elevado. É você. É você. É você. É você. É o Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos adorar Jesus.